Oi, gente. Aqui é a Vanessa do Lá Fora. Eu tô aqui com a Marielle. Oi. E hoje nós temos a Luciana Sadi. Oi. Nossa convidada. A Luciana é psicóloga, escritora. Ela coordena o ciclo de cinema e psicanálise, que é uma parceria do MIS, Museu de Imagem e Som, com a Folha de São Paulo. E está aqui para sugerir o tema de hoje, que é mentalidade de dieta ou dietas no divã. Então a Lu vai trazer um estímulo e nós vamos começar a pensar junto com ela. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite da Marielle e da Vanessa para estar aqui. É uma honra, eu escuto o Lá Fora desde os primeiros episódios e sempre vim acompanhando com muito entusiasmo essa capacidade delas e também, antigamente, do Pedro, né, de conseguir trazer temas de uma forma psicanalítica, temas da cultura, do mundo. E a forma psicanalítica, na verdade, é só uma capacidade de analisar. Isso que é psicanálise, né? Às vezes elas trazem também teorias, mas o que é importante é ter esse olhar que vai criando novos sentidos, que vai descobrindo novos sentidos, onde parecia já estar tudo dito. Eu acho que isso que tem de interessante no programa aqui, no Lá Fora, no programa que elas construíram com tanto amor e carinho. Bem, eu vou falar sobre um tema que para mim é muito caro, que é sobre as dietas no divã. Eu comecei a me interessar por esse tema nos anos 90, mais ou menos, e a partir dos anos 2000 eu fiz um estudo sistemático na clínica. Eu coloquei as dietas no divã para entender o que as dietas faziam conosco, mulheres e homens, não apenas mulheres, principalmente mulheres, mas as dietas são um elemento da cultura bastante heterogêneo, causam um mal muito grande. 95% dos praticantes de dieta, depois de 2 anos, estão pelo menos 10% mais gordos do que eles estavam antes de começar. Mas eu não sou nutricionista e eu só estou trazendo uma questão para vocês entenderem por que eu fiquei tão assim fascinada e fissurada pelo tema, e é um tema que eu pesquiso há 24 anos. O que é que mudou? Por que será que a gente hoje, já desde os anos 50 do século 20, acha que comer tem que ser igual à dieta? E por que ninguém está nunca contente com o seu próprio corpo e precisa emagrecer, ou precisa engordar, ou precisa aumentar o peito, ou tem que diminuir a bunda, ou tem que mudar as coisas na sua forma de ser para poder caber em algum padrão? Como é que isso começou? Por que começou? E quais as consequências que traz para nós homens hoje do século 21? Foi isso que eu tenho para trazer para a gente começar a conversar. Esse foi o seu tema de tese de mestrado, não foi, Lu? Sim. Eu vou falar de novo a terceira vez, mas vou continuar falando agora de um outro lugar, que a Lu é uma pessoa que fez parte da nossa formação, minha e da Vanessa, como psicanalistas, e sempre foi uma inspiração, pessoalmente, para mim, de fazer essa conversa da psicanálise com temas que supostamente são da cultura, da vida cotidiana, que, na minha cabeça, a psicanálise sempre fez isso. Mas, enfim, às vezes parece que não, que está retirada, né? E eu acho que é muito interessante que uma das questões que a Lucy colocou ali na tese de mestrado dela, eu acompanhei um pouquinho grupos que a gente já fez sobre esse tema, daquele livro Gordura é uma Questão Feminista, né, da Suzy Orbach. A Lu também faz parte de um grupo que chama Corpo e Cultura, que acho que seria legal também depois se contar um pouco. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que a Lucy perguntou assim, por que as pacientes, no geral mulheres, são muito mais vítimas dessa cultura, dessa mentalidade de dieta por conta da opressão em relação à beleza, à magreza, etc e tal, mas homens também. Por que as pessoas vêm para análise, elas trazem a questão, né, não tô conseguindo emagrecer, eu tô muito gorda, eu não tô comendo de um jeito, e por que é difícil lidar com isso no divã? Né? Como se fosse um tema
que os pacientes trazem assim, rotineiramente. Eu acho que na minha clínica as mulheres mais do que os homens, mas que é difícil da gente trabalhar, né? E por quê? Porque eu acho que é um tema muito que é o corpo, né? O corpo entre subjetividade, entre questões internas e cultura. Como que isso se coloca nessa fronteira? Eu estava pensando, dentro disso que você está trazendo, eu estava pensando, né, que a gente estuda esse livro, junto com a Lu, gordura é uma questão feminista, e aí eu fiquei pensando que o tema aqui gordura é uma questão psicanalítica, né, que eu acho que ficava excluído do feminismo, a questão do corpo, e fica excluído da psicanálise em geral. E acho que essa é a questão que você traz, né? Qual a nossa relação com a comida? A psicanálise não trata desse tema mundano, entre aspas, classicamente, né? Isso. Normalmente trata na medida de transtorno alimentar, né? Geralmente quando tem uma patologia muito estabelecida, então anorexia, bulimia. Mas o jeito que a gente come é uma coisa que não sei, é como se não se tratasse muito. Então, não se tratava porque a maioria dos psicanalistas, eles têm uma mentalidade de dieta e eles vão dar a resposta tradicional. Você quer perder 4 quilos, fecha a boca, não coma. Você quer perder 20 quilos, não coma. O que é mentalidade de dieta? Acho que isso é importante. A mentalidade de dieta é isso que qualquer um de nós sofre todos os dias, que é achar que não sabe comer e que tem que comer de um jeito certo. E de um jeito que alguém vai dizer, né? Sempre alguém de fora que vai te dizer o jeito certo de comer e você precisa emagrecer e você precisa mudar o seu corpo e tudo que você faz está errado. Tudo essa opressão que a gente sofre diariamente, que a gente não percebe que existe. Também todas as tentativas de mudar a forma do corpo, e a forma como a gente encara o corpo. Então, a gente encara o corpo de várias formas. Uma é da forma, digamos assim, mais da era industrial. Inputs, outputs, massa magra, gordura, você calcula, você tira. É uma forma de olhar o corpo. Calorias, calcula. Caloria, o que você põe, IMC, tudo isso faz parte dessa forma industrial. Mas tem outras formas, porque o corpo passou a ser uma espécie de marca identitária para as pessoas. E ao mesmo tempo, a partir do final do século, de meados do século XX, o corpo foi expulso do homem. Agora, corpo e homem, eles estão separados. Isso também faz parte da mentalidade de dieta. Você olha o seu corpo como se você não estivesse habitando o próprio corpo. Então, você acha que é natural, você vai olhar no espelho, não é você, e você pode tirar o seu peito, diminuir seu braço, mudar a sua mão. Essa expulsão do corpo de dentro do homem, ela trouxe uma ideia de que o corpo é algo virtual, ele não é real. Para vocês terem uma ideia, até poucos anos atrás, tinha uma série de aplicativos de jogos infantis para meninas, que eram meninas de 7, 8 anos, que faziam um avatar e a brincadeira era fazer uma cirurgia plástica. Então, as meninas com 8, 9 anos faziam um avatar e elas iam mudando o tamanho da perninha delas, o tamanho do braço, se os olhos iam ser mais puxados. O corpo foi expulso do homem. Isso é bizarro, né? Fazer isso com criança. Esse grupo que eu fundei, que é o Grupo Corpo e Cultura, ele é ligado a um grupo internacional chamado Annie Boris. E esse grupo Annie Boris fez uma campanha mundial no Google para mudar, para tirarem os aplicativos de cirurgia plástica como brinquedo infantil. Mas é só mais um dos exemplos da mentalidade de dieta. Então, o seu corpo é a sua identidade, não é mais você. O seu corpo foi expulso do homem. Um autor que eu gosto muito, que é o Fábio Herman e a Marion Minerva, eles escreveram um livro dizendo que a moralidade... Um livro não, é um capítulo num livro, é um artigo científico. Que a moralidade saiu da cama e foi para a mesa. Eu adoro então, o título. Chama Creme e Castigo, o nome do livro, né, do artigo, porque realmente hoje o sexo não é mais pecado, mas a comida é pecado. E comer é pecado. E não importa se você come do jeito que você come, você está sempre comendo errado. E essa é uma questão técnica para a psicanálise.
porque o analista, ele precisava, eu fui fazendo o meu mestrado, eu queria entender o que era comer psicanaliticamente falando. Não só a fase oral, que eu conheço, né? Mas o que está envolvido, sabe? Analisar o que é comer, todas as partes do comer, para poder entender o que está envolvido no comer e como é que o comer ficou tão, assim, tão atrapalhado, que ninguém mais sabe nada sobre comer, porque ninguém mais se segue para poder entender como é que é a comida. Todas essas patologias, Marielle, a bulimia, a anorexia e o distúrbio compulsivo de alimentação, eles vão alterar aspectos do comer. Por isso que eu queria entender o que significava comer psicanaliticamente falando. E o que você... Que eu cheguei à conclusão. Sim. Não cheguei à conclusão sozinha, né? Eu tenho 2 grandes mestres que me ajudaram a chegar a algumas conclusões. A própria Suzy Orbach, que escreve um livro que se chama Gordura é uma Questão Feminista, onde ela vai juntar psicanálise e feminismo. Esse livro é dos anos 70. E o Fábio Herman, que é um grande analista da cultura e que faz a gente pensar como é que a cultura age sobre os nossos psiquismos. Então, eu tive esses 2 mestres. Comer tem a ver com fome, saciedade e prazer. Isso que é comer. Comer não tem a ver com dieta, não tem a ver com certo ou errado. Comer tem a ver com você perceber se você está com fome, procurar atender o seu sinal de fome com a comida que você imagina que vai te saciar. A satisfação não é a barriga cheia, a satisfação é de prazer. A saciedade ela é muito maior quando você tem prazer com o que você está comendo do que quando você está comendo qualquer coisa. Então, isso é o básico, é isso que a mentalidade de dieta alienou da gente. A gente não sabe se tem fome, a gente não escolhe as comidas mais prazerosas para aquele momento de fome, pensando que a gente tem o quê? 7, 5, 4 vezes fome durante o dia. Então, para cada momento desse, você teria que pensar o que eu quero comer, o que vai me matar a minha fome agora. Isso para você ter autonomia alimentar. O que as dietas fazem? Elas falam o horário que você vai comer, o que você vai comer, a quantidade que você vai comer. E aí, você está totalmente desconectado de você. Porque é feminista a questão, por vários motivos. Um deles é porque as mulheres são educadas e criadas para não confiarem nos seus próprios corpos. Os corpos das mulheres nunca estão corretos. Tem pelo, cheiram, o cabelo está errado, nada está certo. Como é que você vai confiar que você sentiu fome e que você atendeu a sua fome? Comendo aquilo que você quer. Aquilo que você queria. Se o seu corpo é o seu inimigo número 1, desde o dia que você nasce, você tem que dominar ele de alguma forma. Uhum. Então, o que a mentalidade de dieta, ela está, de certa forma, né? Ela traz todos esses componentes que no meu mestrado, e agora já tem 24 anos que eu penso e trabalho muito sobre esse assunto, eu fui analisando, trazendo outros aportes, podendo compreender uma série de coisas que antes eu ainda não compreendia. A Suzy Orbach, ela não é uma feminista apenas, ela é uma psicanalista e feminista. E ela descobriu uma outra coisa muito importante. Ela queria entender por que mulheres faziam dieta e engordavam, faziam dieta e engordavam. E aí ela tem uma resposta muito boa para isso. Ela diz o seguinte, que a medicina ficou tão preocupada em emagrecer pessoas ao longo desses últimos 70 anos, que a medicina, nem a psicologia, nem as ciências de um modo geral, se perguntaram, afinal, qual que era a vantagem da gordura? Acho que essa é a grande pergunta dela. Qual que é a vantagem da gordura? E ela diz o seguinte, você não vai ou emagrecer ou permanecer mais magro se você estiver usando a gordura no lugar de você. Você empresta para a gordura, você terceiriza para a gordura uma série de coisas, como proteção, cuidado, esconderijo. Se isso não for função egóica, você vai continuar usando a gordura no lugar de usar o seu eu para se proteger.
Então, é muito comum na clínica, não sei se na clínica de vocês, mulheres que sofrem abusos sexuais e que engordam muito. Por quê? O corpo passa a ser a forma de proteger do outro. A gordura, supostamente, é uma forma de proteger de abusos. Não necessariamente ela vai ser. A gente pode ser abusado em qualquer idade, de qualquer jeito, né? Com qualquer corpo também. Mas ela percebe, você usando a gordura para se proteger, e todo o trabalho analítico seria entender o lado positivo da gordura até que você possa abandoná-lo, se é que você pode abandonar ou mudar ou diminuir o seu corpo, se você quiser. Porque o trabalho psicanalítico não visa nem emagrecer, nem engordar, nem mudar o corpo. O trabalho psicanalítico visa autonomia alimentar, nesse caso. Tem uma parte, eu coloquei até, tá no meu Instagram, há muito tempo, quando a gente estava fazendo o grupo com você. Foi no seu grupo que eu conheci a Vanessa. A gente não se conhecia. É verdade, vocês não se conheciam, eu tive a honra de apresentá-los. É verdade. Foi. E aí eu coloquei, para eu nunca esquecer, essa parte que a Lu tá falando, eu acho ela tão potente, que no livro a Suzy Orber fala assim, ela faz um convite, né, porque ela trabalha com grupos de mulheres, e ela faz um convite para falar assim, imagina que você está entrando numa festa. Imagina que você está gorda ou acima do peso. E aí como você se sente? Aí um outro cenário, imagina que você está entrando numa festa e que você está magra, como você se sente? E aí ela vai falando sobre quais são as funções, a gente está falando de ganhos, né? Que a gordura ou o sobrepeso pode ter para cada pessoa. A magreza também pode ter, lógico, claro, mas se isso também não for entendido e integrado, a dieta fica como essa coisa externa que não funciona, que não acontece, né? E aí ela fala assim no livro dela, você está dizendo que a gordura fica como se fosse uma função de ego externa. A gordura vai fazer o que eu não consigo, meu eu, né? Aí ela fala assim, abandonar um sintoma e tomar posse do poder atribuído a ele significa levar-se a sério. E levar-se a sério tem sido um negócio arriscado para as mulheres. É genial. É genial. É genial. É genial. Eu acho que essas ideias são muito complexas. São acho que a gente super. precisa parar um pouquinho e... Devagar. É. Eu acho também. Uma coisa... Digerindo, né? Primeiro, como assim a gordura tem uma função positiva? Isso já é uma inversão da lógica absurda, não é? E fala mais sobre isso, Lu. Por exemplo, é muito comum as mulheres associarem a magreza a más qualidades femininas. A mulher magra é egoísta, ela pensa só nela mesma, ela não é boa mãe, ela não é boa esposa. É muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Ela quer roubar o marido da outra. Sim. Ela tem uma sexualidade que vai desorganizar tudo. E ela é uma super egoísta. E as Só bruxas, tá ligada a si mesma. As bruxas são sempre magras, né? Nas Mas representações. a Madame Mim era gorda. Era gorda. É verdade. Mas a Cruella é magra. Cruella é magra. Quem mais? A Cruella, a Malévola. A Cruella é magra e vaidosa, né? Porque ela Vaidosa. precisa do casaco dos dálmatas. Ela é muito vaidosa, é verdade. Ela é malvada porque pra ficar bonita. Sim. Não é? Ela é Cruella. Isso dando alguns sentidos. Quando a gente vai vendo na clínica, os sentidos são muito complexos para cada uma, porque para cada um de nós pode ter vários sentidos ao mesmo tempo. Vários sentidos de gordura e vários sentidos de magreza ao mesmo tempo, né? Não é só um sentido. A gente sabe que a gente Mas é são múltiplo. sentidos morais. São sentidos morais, mas também são sentidos do seu valor no universo. Uma boa mãe tem um valor, uma mamãe tem menos valor. Então, também tem a ver com o poder, né, de cada uma de nós. O que esse livro fala, que me assim, parece que eu entendi isso quando ela faz esse convite para a imaginação da festa, que quando as mulheres se imaginam gorda entrando nessa festa, algumas mulheres relatam uma sensação de segurança. Se eu estou mais gorda, ninguém vai vir me desejar de um jeito que vai me agredir. Né? Eu não tenho que fazer escolhas, né? Como assim? Se eu tô dentro dessa lógica, se eu tô me imaginando mais gorda
e segura, é porque eu não tenho que fazer escolha de falar sim ou não para os convites que podem sexuais, surgir. por exemplo. Você não vai chegar ninguém em você. Fica Eu vou num falar lugar sempre seguro. sim para comida e pronto. Já está decidido. Esse é um lugar seguro em relação à sexualidade, por exemplo. Ou seja, não tem um ego fazendo escolhas. Entendi. Na verdade, não tem um ego fazendo escolhas e não tem uma mulher que acha que pode se proteger de uma investida sexual. De outro jeito. De outro que jeito não a que não a gordura, que ela não vai conseguir dizer não. Por exemplo, eu tive pacientes que estavam mais gordas, né? E para elas era um alívio, porque elas acreditavam que se elas estivessem mais magras, elas iam dar para todos os homens que elas conheciam. Então, elas estando mais gordas, elas protegiam o casamento delas, por exemplo. Porque elas não sabiam dizer não. Então, a gordura dizia não no lugar delas. Tem vários exemplos aqui para dar para vocês de situações como essa. A gordura também parece ser um ótimo esconderijo, porque ninguém vai chegar perto de você. Não só sexualmente falando, às vezes emocionalmente falando também. Isso lembra o filme A Baleia, né? Ah, sim, que é maravilhoso o filme. Maravilhoso. E ele vai engordando, mas ali também ele tem uma melancolia, né? Ele era gordinho. Com a melancolia, ele fica enorme, né? E para quem, não sei se todo mundo lembra. E é uma justificativa para ele não sair de casa, para ele não entrar em contato com o mundo. Um completo isolamento, né? Total. E o filme, A Baleia é um filme de uns 2, 3 anos atrás, ganhou Oscar. Tem uns 3 anos. E aí o filme inteiro, acho que o que mais impressionou desse filme é que ele é inteiro filmado num único lugar. Porque ele não se mexe, né? Uma pessoa muito obesa, ele sai da sala e vai pro quarto só. Então, as únicas locações do filme é um lugar fechado. Então, dá esse sentido de um espaço confinado, né? Nada entra. Nada no mundo entra ali. E quando entra, ele já tá tão machucado que tudo é muito agressivo para ele, né? Toda a visão do mundo externo é muito agressiva e o agride muito. Então, a gordura também é essa tentativa de não sofrer dor, de ter uma espécie de escudo colchão protetor, mas é muito paradoxal, porque quanto mais você quer se esconder, mais a gordura te mostra, né? Porque você não, quanto maior você tá, mais você é visto também. Mas tem uma outra coisa também interessante. Algumas mulheres, elas usam a gordura como um fator para elas não competirem com as outras mulheres. Porque essa ideia de que a mulher magra, ela é muito sensual, ela é muito egoísta, aí você pode estar num ambiente com as suas amigas, você é gordinha, você está tranquila, você não vai entrar em competição, você não vai ver quem é a mais bonita, você não vai brigar por um homem, porque você já está fora do baralho, você se colocou fora do baralho. Tem um outro exemplo bonito que a Suzy Orbach dá de uma paciente dela, da própria Suzy, que ela vivia muito desgrenhada, mal arrumada, também um pouco acima do peso, e era uma moça que tinha sido abandonada pelos pais, ela foi mal cuidada pelos pais. E essa moça dizia assim, mas como é que eu vou ficar bem? Porque se um dia eu ficar bem, eu vou ter perdoado os meus pais. Enquanto eu estiver feia, desarrumada, desgrenhada, acima do peso, eu estou mostrando o mal que fizeram a mim. É muito bonito também essa ideia, ou seja, psicanalistas, em vez de achar que as pessoas têm que engordar ou emagrecer, deveriam investigar todas essas situações, porque quem sabe a partir daí possa haver uma outra forma de se cuidar, ou de se descuidar, ou cuidar novamente, que não fique preso a estereótipo. A mentalidade de dieta é o estereótipo, para a gente não ficar preso ao estereótipo. Então essa moça, quando ela percebe que o corpo dela é um signo, um território, que ela tem que é uma mostrar bandeira, uma bandeira. É a minha bandeira. Isso quer dizer, vocês, pai e mãe, acabaram comigo, olha como eu fiquei. Quando ela percebe isso, ela pode mudar o corpo dela e se cuidar de uma outra forma. Porque ela pode falar, não precisa ser o corpo a falar. Né? E ela leva para o eu dela, né? Sabe que eu tô só fazendo uma ponte aqui, vai parecer que não tem a ver, mas tem, calma. A gente espera. Eu tava me lembrando, nós fizemos um episódio do podcast ao vivo com o público
e foi sobre o segredo. Esse era o tema. E ao final teve uma pessoa, Marina, uma pessoa que depois eu fui conhecer, muito querida, e ela trouxe uma questão assim, que na visão dela, o segredo era um privilégio, era algo de uma elite, você poder ter um segredo. Eu achei tão fantástica essa ideia, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando aqui. Porque assim, as coisas mais dolorosas, que mais machucam, e que você gostaria de estar resolvendo no seu ego, com você mesma, vão aparecer no corpo, não podendo ser segredo seu, né? Ah, muito bom, gostei, ótimo, é verdade, tá certo, Então, era para ser um segredo, mas o corpo revela. O corpo mostra. Né? O corpo mostra. Então, é um privilégio, do ponto de vista egóico e do ponto de vista da constituição da mente, poder lidar ali no mundo no interno, âmbito interno, sem jogar no corpo com as questões. E do ponto de vista psicanalítico é um privilégio porque tem a ver com muita saúde, quando a gente não transforma em coisa física. Sim, não é? Sim, sim. Porque se a gente for pensar o iniciozinho de psicanálise, assim, histeria, o que a gente não consegue lidar dentro se torna sintoma. Então, também é um privilégio do ponto de vista da saúde e do desenvolvimento a gente conseguir lidar com isso sem que isso não poder apareça não precisar mostrar no corpo as suas maiores dores o tempo todo para o mundo é um extremo privilégio. É verdade, sem dúvida nenhuma. Aí a magreza extrema ou a gordura exagerada acaba mostrando que tem alguma coisa ali que precisa ser cuidada, que tem dor, que tem sofrimento. Às vezes é físico, né? Tem uma doença física, não necessariamente precisa ser psíquico. Às vezes é psíquico e físico também, mas né? não é dado o direito do segredo. Não, quando uma pessoa, digamos, que está conforme o esperado, pode manter o segredo mais secreto. Né? Num lugar mais secreto. Eu acho que é uma capacidade de você ir dando força para esse ego e fortalecendo as suas condições e o seu mundo interno a ponto de poder conhecer a sua fome. Que é o que a Lu estava trazendo, né? Eu tô com fome, eu quero comer o quê? Que tipo de fome? É uma dor emocional, eu tô triste, vou comer chocolate? Então, não, aí já é uma confusão, né? Essa questão da mentalidade de dieta, para mim, foi um acontecimento dentro de mim. Porque eu cresci nos anos 80, 90, que era a época da nutrição que fazia o cálculo de caloria. Então, para você emagrecer, você come uma maçã, uma castanha, não sei o quê. Então, eu passei, acho que como muitas pessoas, Dr. Atkins foi o primeiro da dieta de proteína, depois teve um outro recentemente. E quando eu me dei conta lendo O Mito da Beleza. Ah, tá, da Naomi Wolf. Da Naomi Wolf. Eu li aquilo e falei, caramba, eu vivi um tempo completamente alienada com essa coisa de o que eu tenho que comer fora de mim. Demora para você se reaver. Sim. Você fala assim, o que eu quero? Porque eu acho que tem uma fantasia, o que a mentalidade de dieta coloca é parecido com isso que sua paciente falou, que se eu tiver magra eu vou dar para todo mundo do mundo. É uma ideia de um desejo que vai ficar desenfreado. A mentalidade de dieta, ela coloca uma ideia que se você não tiver completamente freado no seu apetite aí de fome, você vai comer tudo no mundo. Sem parar. Sem parar. Até explodir. Até morrer, até virar a baleia lá e explodir. Essa é que a mentalidade de dieta coloca. Quando você fala, eu quero comer um chocolate e você come, você percebe que você não vai comer todo o chocolate que existe no mundo, você fala, é isso. Então essa é a minha fome. Mas a gente não confia que a gente não vai comer todo o chocolate. Mas a gente não confia por causa dessa mentalidade que controla. Porque as pessoas não se dão nem o direito de. Fala assim, não, como que eu gosto de comer? Como funciona pra mim? Eu estava lendo um artigo seu, eu acho, ou da sua tese, não lembro, que fala que tem uma citação do Sócrates. Sócrates. Que ele fala que não vai haver nenhum médico que vai saber de você como você se você se observar. Porque a sua fome é diferente da minha. Claro. Né? O seu horário de comer. E essa mentalidade de dieta pautada numa regra externa, ela arranca cada um de si mesmo.
não é? Sim. É assim, os gregos eram geniais na antiguidade, porque eles tinham a prudência e a reflexão como guia para eles. Então, ainda que houvessem recomendações dietéticas na antiguidade, as recomendações dietéticas da antiguidade tinham que ser pensadas pelo homem. O homem grego, ele é um sujeito livre, né? O cara que inventaram a democracia em Atenas, ele jamais ia se alienar ao saber de outro. Então, ele jamais ia... Se imagina se o melhor médico da Grécia Antiga falasse de manhã você tem que comer laranja, o homem grego ia falar, não, meu bem, quem manda em mim sou eu, porque ele tem orgulho de ser um homem livre. Né? E ele escolhe, dentro do que é ponderado, reflexão e prudência, aquilo que é melhor para ele. Nós não, nós somos completamente alienados, nosso corpo foi escravizado de certa forma, e aí a gente deixa que um mestre, entre aspas, a dieta, faça as escolhas para a gente. Acontece, sabe, que tem uma questão ligada à fome, é que o comedor compulsivo, ele come o tempo todo, ele não sente fome. E ele também não sabe o que é fome. Ele não sabe o que é fome. E ele ou faz dieta o tempo todo. Ou ele é um compulsivo de fazer dieta, ou ele é um compulsivo de comer. E essas pessoas, elas querem uma comida que não engorde para elas poderem mastigar o tempo todo. É o sonho, uma comida gostosa que não engorde para você mastigar o tempo todo. E por isso elas vão se desconectando cada vez mais da fome. É uma cultura que desconecta você de você mesmo, acho que essa é a principal questão, faz você desconfiar do seu corpo e você não consegue fazer essas ligações. Tô com fome, fome do quê? O que eu gosto, o que eu não gosto? A mentalidade de dieta, ela destrói tudo isso. Pessoas submetidas à dieta não sabem do que gostam de comer, o horário que sentem fome, não sabem nada sobre elas mesmas. Aí elas fazem análise com um analista que tem uma mentalidade de dieta. E elas engordam às vezes, eu já tive pacientes assim, durante uma excelente análise, 40 quilos. Você já viu casos assim? Sim, sim. Gente, aconteceu comigo. Eu lembrei agora. Eu engordei 10 quilos numa análise. Eu lembro que você Que falou. tava horroroso. O negócio tava indo muito mal. Antes de ir pra sessão, eu passava na padaria do lado, comia um pão desse tamanho, com um monte de queijo, como se não houvesse amanhã. E subia pra aguentar sessão, o analista. Pra aguentar. Eu engordei 10 quilos e, tipo, eu nunca tinha ficado daquele tamanho. Aí depois eu fui pra outra análise, né? Enfim, não era possível aquilo. E aí eu fui emagrecendo, sem fazer nada. Você parou de ir na analista que tinha o padaria do lado. Não, mas foi impressionante como era possível. Sim. Angústia, aumentou tua angústia, aumentou tua ansiedade, você começa a descarregar na comida, naturalmente, né? Mas o que eu digo é de analistas que não conseguem pensar que a saída tem que ser psicanalítica e não dietética para o seu paciente. Não acho que essa é a questão, que o analista não vai ajudar o paciente a saber quando ele tem fome, porque ele acha que isso é menor. Ele vai fazer uma análise teórica muito inteligente, pode falar aquelas coisas lindas, mas ele não está lidando com as coisas da vida daquele paciente. Aí seu paciente começa a engordar e você vai dizer para ele que ele tem que se reprimir mais, porque ele está se reprimindo pouco, ou porque sei lá o quê. E com isso, tudo isso que ele não conhece sobre fome, saciedade, prazer de comer, que eu investigo há mais de 24 anos, vai ser deixado de lado nessa análise. E é muito difícil para quem já é um comedor compulsivo deixar de ser nessas situações. Isso que você falou, Lu, é tão interessante, você falou de saciedade, né? É meio óbvio, não é nada assim completamente não pensado, mas eu fiquei pensando, as épocas que eu estive mais feliz com o meu jeito de comer, isso não tem a ver com estar mais magra ou mais gorda, foram momentos que eu acho que eu senti assim, nossa, é assim que eu quero comer. Eu lembro uma época que eu passava numa doceria e comia um docinho, num horário lá à tarde, e era muito satisfatório, muito gostoso. Eu estava bem feliz naquela época com o meu jeito de comer, e eu lembro que eu lia, não pode comer doce sozinho, sem refeição, você tem que comer doce com uma outra coisa, porque senão seu índice glicêmico, blá, 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 blá. E eu lembro que eu fiquei meio confusa, assim. E aí você tem que fazer muita força para falar, não, eu quero comer um chocolate no meio da tarde.
Isso é o que o meu corpo gosta e eu me sinto Gente, bem eu assim. não sou capaz de fazer isso. Eu faço isso todos os dias. Você não come todo? Comer um doce sozinho, sem uma proteína para diminuir o índice glicêmico. Tá vendo isso? Olha essa colonização! Tá vendo? Não, eu tenho dificuldade com essas coisas. Você precisa treinar mais a sua autonomia. A sua autonomia. Eu como um Ter mais bombom à tarde. liberdade. Mas o fato é que tua forma de comer te satisfaz. Porque acho que a questão é essa. É que sua forma de comer te satisfaça. Não, sim. Né? Acho que sim. Então, agora, muitas pessoas com a privação vão desenvolvendo a compulsão. Porque essa é uma lei da brincadeira, a lei da física, mas é uma lei da psicologia ou talvez uma lei da nutrição. A privação leva à compulsão. Claro. E 90% dos pacientes que fazem privação de alimento vão ter um comer compulsivo. E isso pode ser para sempre, inclusive, se não forem bem tratados. Então, a ideia é você não se privar, é você seguir sua fome fisiológica, é não querer mudar muito seu corpo. Porque quando você quer mudar muito o seu corpo, você começa a fazer essas coisas e aí você começa a ficar muito atrapalhado. E aí você vai se perdendo esse guia do comer, que é a fome e a saciedade. Mas eu acho que mesmo se você quiser mudar, talvez eu acho que o melhor caminho seja você encontrar o seu jeito de comer. Porque eu acho que esse jeito, eu fico lembrando muito, eu fiz um regime horroroso uma época, desses horrorosos, que você come frango com salada. Aí eu acabei, foi antes de eu casar. Aí eu casei. Em 3 semanas eu engordei o dobro do que eu tinha emagrecido em 6 meses, só porque eu voltei a comer normal. Assim, não é voltar a comer normal, você quer comer um bolo inteiro de uma vez. Você volta com muita fome. Muito, desesperadamente. Quem consegue assim. comer ali no script de uma dieta? Não, ninguém. Eu nunca consegui na vida, nem um dia, um único dia que a nutricionista me deu comer 2 colheres de não sei o quê. A coisa mais As insuportável pessoas do não mundo. conseguem Não é mais isso. insuportável. Uma coisa que a Suzy fala nesse livro que pra mim me pegou assim, que tem uma frase dela, que ela fala assim: enquanto as mulheres sobem e descem da balança, os homens Estão mandando no mundo. estão mandando no mundo. Não, essa frase é genial. Porque quando você tá pensando em quantas calorias você tá comendo, isso coloniza a sua cabeça de uma forma tão violenta. Não, porque se tem alguns homens Não que é? se preocupam com essas questões, claro que tem. Tem, tá cheio. Agora, tem todas as mulheres. Todas as mulheres. Todas. E você fica pensando isso, e aquelas dietas que você tem que fazer aquela compra impossível antes, tipo baby carrots. Lembra uma época que os nutricionistas mandavam? Aquelas cenourinhas assim que você tinha que carregar no carro, numa geladeira. Gente, a sua vida se torna isso, só isso. Olha, isso que eu acho que o mito da beleza. Pela dieta. Mas isso que o mito da beleza me mostrou de um jeito que eu fiquei muito assustada, que é assim, enquanto você tá completamente obcecada por isso, tem gente fazendo coisa importante. E o mito da beleza ainda é mais cruel, porque as mulheres mais bonitas, elas tinham que ser bonitas para entrarem nos ambientes de trabalho, claro, em funções super secundárias, servir cafezinho, não sei o quê. Elas eram estupradas nos ambientes de trabalho e elas eram culpadas disso porque como elas estavam bonitas, elas naturalmente eram estupradas. Então, o mito da beleza é um livro libertador também, para entender, né, como é que todo esse circuito da beleza e do cuidado de si é uma espécie de servidão voluntária, né? Uma coisa que o mito da beleza fala, que eu achei impressionante, é que ela fala que o padrão de beleza até os anos 50, 60 era de uma mulher muito curvilínea. Marilyn Monroe ainda era uma mulher com curvas. A partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, começou a pílula, o modelo de beleza passou a ser a Twig. Aquela coisa completamente seca que veio até os anos 90 lá, com a Kate Moss pesando, sei lá. Voltou agora um IMC de 25 quilos. Né, de transtorno alimentar grave. Que, sei lá, a pessoa ela media 1,70 m, ela tinha que pesar 20 a menos da altura dela, 45 quilos. Então, a hora que a mulher entra no mercado de trabalho, ela é submetida a um nível de opressão estética que tira ela também da possibilidade até de pensar outras coisas, a não ser o que eu vou comer na próxima refeição, né? Agora, por outro lado, eu fiquei pensando assim, não tem o que todo mundo pensar
de tão interessante assim, né? É claro que tem, eu tô sendo irônica. Mas se for pensar tudo que tem para fazer no mundo, as profissões, as coisas, eu acho que as pessoas não são criativas o suficiente para pensar que tem outras coisas que elas poderiam fazer. Ah, com certeza, elas iam se aprisionar em outras coisas. É que a dieta é uma prisão fácil e tá na cultura, à mão, para pegar a primeira coisa que acontece, porque né? O que tem para se ocupar, assim, de tão importante? Tudo na cabeça. Tudo menos dieta. Crimes. A gente gosta de crimes. Psicologia, cozinha, lavar o quintal. Mas para a maioria das pessoas, nada é muito relevante. Vocês já perceberam isso? Claro, você tá certa. Tá, então elas não investem o interesse dela e a libido delas nas coisas no mundo. Mas elas investem na dieta, então tem algum tipo de libido para ser Mas organizada. Eu acho que ali. é uma coisa, olha só, deixa eu ver se eu consigo me explicar. Fazer dieta e mudar meu corpo me dá uma potência, porque isso talvez eu possa. Tá. Talvez eu consiga. Isso. Agora, o resto Tá, pode ser. é muito mais assustador e maior. assustador. Só que aí você o que tá é dramático é que esse talvez eu possa, talvez eu consiga, dura muito pouco. Isso. Não, eu acho que é uma armadilha, não tô concordando eu entendo, com mas isso. eu entendo o que você está falando. Mas eu acho que quem consegue pode ter uma experiência de potência. poder, claro. Pode, mas a maioria das pessoas não consegue. Mas se sentem existe fracassadas, isso. né? Ó, vou dar um mais do que exemplo. vitoriosas. Vou dar um exemplo do que se apropriou disso, o algoritmo. Se eu trabalhar para o Instagram de graça, fizer vídeos muito bons e fizer coisas incríveis, pode ser que eu comece em algum dia da minha vida a ganhar dinheiro. Está só nas minhas mãos, é um poder meu. Viralizar e ter 5 milhões de seguidores, é só eu me esforçar. É o mesmo tipo de ideia. Concordo, é o mesmo tipo de ideia. E Só que que a gente ocupa? não mexe no mecanismo da evolução, por exemplo. Tudo bem, é o mesmo tipo de ideia. Depende Exatamente. de você. É Se você se É uma ideia. se esforçar, você vai É uma ideia chegar lá. fictícia de que eu sou potente, eu posso mudar. E na verdade é uma armadilha. Armadilha. Porque eu vou estar trabalhando para o sistema, eu vou estar trabalhando para um capital. Porque quanto mais dieta eu faço, mais dinheiro eu gasto. Sim. Quanto mais eu trabalho para o Instagram e gero material, mais alguém ganha dinheiro com isso, que não sou eu. Não, mas aí você está falando também que, inclusive, a mentalidade de dieta pode ser um lugar de potência do sujeito, né? Eu emagreço, eu vou para academia e eu me sinto bem comigo Eu não mesma acho- e eu sinto uma experiência de criatividade, porque eu vou criando a mim. Eu acho que aquelas poucas pessoas que alcançam isso são os exemplos. Olha como dá. Como é possível chegar nesse lugar de potência. Se eu não cheguei, a culpa é só minha. Porque eu sou incompetente. Tá, e aí você está falando, você está apontando para a armadilha desse raciocínio, porque a mentalidade de dieta, na verdade, atrapalha tudo isso. Né? Claro, é uma Porque- armadilha Porque terrível. eu queria voltar numa coisa. Quando você fala que a Marina, né, naquele episódio falou do privilégio do segredo, né? Então que eu ter alguma coisa que é só minha, é privilégio porque não está mostrando no corpo. Mas eu acho que o corpo, pensando no Lacan, né, Lacan, um psicanalista francês, que fala que o corpo é o real, eu acho que o nosso corpo sempre está mostrando, qualquer coisa que seja. Mesmo que a gente não esteja totalmente fora do padrão, se não for uma obesidade mórbida ou uma anorexia, que você tá um fiapo de gente, eu acho que o corpo sempre está mostrando. Então, quando você fala, algumas pessoas conseguem, eu acho que todo mundo que está meio saudável está conseguindo. Em alguma medida, mas não eu tô estou exagerando falando- nas coisas Eu estéticas. tô falando dentro do padrão estético. dessa moral social do que é O perfeito. desejável. Tá. Se você tem uma genética para ser magra e alta e não sei o quê, aí você malha e alguém vai olhar e falar, olha, porque ela malha. Que conseguiu. Sim, o problema é que todas as outras mulheres vão ser consideradas preguiçosas,
falhas. E elas mesmas vão achar que basta, que é uma questão de vontade. Exato. E que elas não tiveram vontade. Eu acho e aí, que essa é a elas armadilha. vão ocupar cada vez mais tempo delas para ter vontade, cada vez se sentirem piores, porque a baixa autoestima vai aumentando, né? Aumentando, por quê? Porque eu não consigo. Você não consegue, o problema é seu, porque você é preguiçosa, porque você tem algum defeito. Você não se não é o esforçou o método. suficiente. Não é o método que é falho, o método é falho. O método está totalmente errado, não é o sujeito que está errado. Tá, entendi. Então, nesse sentido, a comparação é assim. Não é que você não se esforçou para viralizar, é que o algoritmo é sacana, tem gente que controla isso. A mesma história da meritocracia. Não é porque você não se esforçou que você não virou milionário, é porque a gente vive dentro do capitalismo. Então, a mentalidade de dieta está o tempo todo, até não só te enganando, mas sendo um obstáculo para você se sentir bem, encontrar um jeito de você comer de um jeito satisfatório para si mesma. E aceitar o corpo que você consegue que você ter, tem. Né? Também é isso, não é só o comer, mas também aceitar o corpo que é possível você ter. Ou até a beleza que é possível você ter, e não essa outra, né? No fundo é uma arrogância, porque nosso metabolismo, a Vanessa é médica, vai saber melhor do que eu, ele é moldado através da evolução. São milênios para a gente chegar onde chegamos, certo? Alguns milhares de anos. E aí você, quando começa a passar muita fome ou comer muito pouco, esses mecanismos de privação vão criar mecanismos de compensação e compulsão. E tem gente que tem mais gordura corporal de um jeito, é tudo... O metabolismo vai cair, quanto mais dieta você faz, mais lento fica o seu metabolismo e mais você é uma preguiçosa que precisa emagrecer. É político. Não tem, acho que a coisa pior sobre as mulheres é que é uma estratégia política de dominação. E que as mulheres entram nisso muito facilmente. Eu acho que isso que a Mito da Beleza fala e fica claro, né? E a Suzy Orba também, com essa história de enquanto você está aí contando calorias subindo na balança, tem gente fazendo coisa importante no mundo. Né? E não tem, acho que talvez só para terminar, tem um livro de uma escritora chamada Herta Miller, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e o livro se chama Tudo que eu tenho, trago comigo. E é um livro sobre a fome. Ela conta a história de alemães que depois que acaba a Segunda Guerra Mundial, são um enclave de alemães em algum lugar da União Soviética. E aí o Stalin pega essas pessoas para pagar a conta da guerra. Então cada família dessas germânicas, que eram famílias que falavam alemão, levam 2 filhos, um filho jovem, para um campo de trabalho que equivale a um campo de concentração sem a finalidade do extermínio, e eles têm que pagar a conta da guerra. E lá eles comem muito pouco. Depois de 20 anos presos nesses lugares, mais da metade da população morreu, mas a população que fica, que sobrevive, sente muita fome. E ela descreve, essa escritora, o que é a fome na cabeça das pessoas. Você só consegue pensar em comida, o tempo todo em comida. E quando eles tinham liberdade, que eles podiam sair fora do campo, propriamente dita, eles comiam grama, eles comiam umas ervas que nasciam no campo. Eles só pensam em comida, comida, comida. É desesperador. Então, a gente está deixando mulheres, às vezes crianças que começam a fazer dieta muito cedo também, cada vez mais cedo, loucas de fome, né? Compulsivas. O pensamento é compulsivo. Não cabe mais nada na tua cabeça a não ser comida. E qualquer um que faz dieta por algum tempo vai ficar obcecado por comida. Nossa, esse é um modelo assustador para dar conta do que acontece. Nossa, muito interessante. Aí, para terminar, aí um dia Stalin resolve que eles podem ganhar um dinheirinho pelo trabalho deles. Então, eles com um dinheirinho vão até a vila mais próxima e começam a comprar comida, porque eles só pensavam em comida. E em 3 meses eles estão super gordos. Enormes. Eles passaram fome durante 10 anos. É claro que eles, quando tiverem acesso à comida, vão comer compulsivamente. O mesmo para nós. A gente fica proibido, proibido, proibido. Quando vê uma comida gostosa, ataca. E eu acho que o grande nó disso é pensar que o seu desejo, ele não vai te destruir.
Acho que o medo tá um pouco nisso. E o seu corpo não é teu inimigo, ele não vai te dar a mensagem errada, confia nele, que ele vai saber dizer a hora de você comer, a hora de você parar de comer. Agora, eu que trabalho com pacientes com problemas alimentares e tudo, é claro que depois de fazer 40 anos de dieta, 50 anos de dieta, é muito difícil recuperar esses sinais e confiar no próprio corpo. É muito difícil, mas é possível. Uau! Muito bom. Obrigada, Lu. Imagina, meninas, eu que agradeço. Uma honra estar aqui com vocês. Ainda bem que eu descobri vocês, né? Você descobriu a gente, se descobrimos. E agora a gente se descobre de novo. Não, total. E aí eu não estaria aqui se não fosse você. É verdade, a gente se encontrou. Eu fico honrada, emocionada e comovida também. Muito bacana. Agora que eu me tá lembrei, com vocês. que foi desse grupo. Não, e não só isso, né? Tudo. O cinema e psicanálise, que a gente fica lá sem nunca fazer nada. Mas a gente lê as mensagens. Vocês estão no meu grupo, né? A gente não sai do grupo. Tá cheio de gente no grupo, mas todo mundo quando fala comigo eu fico feliz. Um dia ela falou assim: gente, alguém quer sair do grupo? Fique à vontade. Ninguém saiu. A gente quer ficar aqui mesmo, só aqui. Só lendo as mensagens. Mas a gente vai deixar marcado assim na descrição do episódio também Grupo e Cultura, que é muito interessante. Tem muito material interessante sobre essas questões da mentalidade de dieta. E nos vemos, Lu, uma próxima vez. Obrigada. Imagina. Até semana que vem. Tchau. Ai, que legal. Uau, foi incrível. Gente, toda vez que eu falo que eu tomo café com açúcar, alguém me dá bronca. Toda vez. Eu acho que você é um ser inferior. Você acha? Eu sei que você acha. Ela faz isso, ela faz essa cara toda vez. Eu tomo café com açúcar. Não, faz muito bem, porque pra mim é ótimo. faz muito mal a saúde. Pra mim é ótimo, diminui muito minha vontade de comer na verdade, gosto.